Olá, seja muito bem-vindo ao canal Revolução Alinhada. Meu nome é Elaine Amaral e hoje eu vim falar de um assunto ainda dando continuidade ao que nós temos conversado aqui, que é sobre o nosso destino. E é importante ressaltar que todas as almas compartilham o mesmo destino. No final, o destino de todas as almas é expressar as qualidades do Criador, expressar Deus. E o tempo todo nós estamos sendo direcionados para esse destino. Em algum momento a gente vai chegar. E isso pode ser mais rápido ou mais devagar. Depende do nosso nível de resistência, do nosso medo, da nossa resistência mesmo, em mudanças, em dar um salto no escuro, aquilo que nós conversamos em outro momento sobre ir além da mente analítica. Esse também é um desafio. No final, a gente vai expressar Deus, mas é um caminho, e é um caminho que vem com muitos desafios. Lembrando que os desafios, eles foram escolhidos por nós, no início. Antes de nós chegarmos até aqui, a nossa alma ela já sabia quais são os aprendizados que nós precisamos para evoluir. Só que quando a gente chega nesse mundo, a gente esquece. A gente esquece de tudo que foi combinado, de tudo que a gente deve fazer aqui. Então, essa reconexão, precisa de meditação, precisa de autoconhecimento, ferramentas para autoconhecimento, precisa de ferramentas de conexão com o Criador. A oração é uma excelente ferramenta. Mas voltando sobre a questão do destino, que é expressar Deus, todas as almas elas vão chegar nesse lugar em algum momento. E a gente tem a possibilidade de colapsar tempo, ou seja, de acelerar essa questão, para acelerar as realizações, né, que eu desejo, porque quando a gente fala expressar Deus, o que significa expressar Deus? O que é Deus para você? Para os sábios, Deus representa a totalidade. Tudo que há, toda a luz infinita, todo amor, toda paz, toda a sensação de realização, toda abundância, toda prosperidade, toda saúde. Então, no final, a gente vai chegar nesse lugar. Isso pode ser mais rápido ou mais devagar. Isso depende da nossa resistência. E depende também da nossa coragem. E a coragem é uma palavra que significa ação do coração. A coragem, ela tem de vir do coração. É por isso que a gente traz nesse canal várias meditações que trabalham com o coração, para que a gente tenha coragem de enfrentar esses desafios que vão surgir, é inevitável na nossa caminhada, justamente para que a gente evolua. E uma das formas da gente conseguir superar esses desafios é entender que nós escolhemos todos eles. Nós escolhemos antes de chegar aqui, porque nós sabíamos quais eram os aprendizados que a gente precisa ter para chegar no nosso destino final, que a nossa alma precisa ter para chegar. Isso ajuda bastante, saber que eu não sou uma vítima das circunstâncias, que eu decidi estar aqui, que eu decidi passar por esses desafios e que minha alma deseja chegar no destino final, de preferência o mais rápido possível. Para que a gente acelere o processo, os sábios dizem que é importante cultivar uma certeza. Existem diferentes níveis de certeza. O primeiro nível de certeza é quando a gente sabe que tudo vem do Criador. Esse conhecimento de que nós escolhemos passar, inclusive, pelos desafios, porque isso faz parte de um propósito de crescimento, de um propósito de elevação, de um propósito de aprendizado. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem do Criador.
existem outros níveis de certeza que a gente vai se aprofundando. Então, a princípio, quando você estiver vivendo uma situação desafiadora, lembre-se disso. Você escolheu passar por isso. A sua alma escolheu passar por isso. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Enfrente o desafio, não seja reativo, seja proativo. Nós já falamos qual que é a diferença de um e de outro. Não haja a partir do seu instinto de sobrevivência. Ative o seu sistema nervoso ventral. E se você ainda não sabe o que é isso, acesse uma das meditações que trabalham o seu centro cardíaco. Qualquer uma das meditações aqui que tem no canal que trabalha o centro cardíaco vai te ajudar a ativar esse sistema ventral. Vai te tirar desse lugar de sofrimento, de consciência de vítima, de medo, de egoísmo. Então, tente praticar pelo menos 5 minutos por dia. Alguma meditação que coloque a sua consciência no coração. Isso vai te ajudar a cultivar essa certeza, essa coragem, tá? Trabalhar com o centro cardíaco, ele ajuda a gente a desenvolver a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida. E quando a gente pratica a certeza, essa no primeiro nível que nós falamos, de saber que tudo vem de Deus, que nós escolhemos essa realidade e que isso serve a um propósito, e nós já sabemos qual que é o propósito de todas as almas no final, e que então a gente está no caminho certo, as coisas vão ficando mais leves. E quando a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente também consegue se curar. Porque muitas das doenças que nós percebemos no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, são doenças que vêm de um excesso de gasto de energia desnecessariamente. Então, quando a gente está com o nosso sistema nervoso, o dorsal ativado, que é diferente dessa região do coração, quando o nosso sistema nervoso dorsal está ativado, nós estamos com um mecanismo de defesa ativado. E quando esse sistema está ativado, a gente perde energia. A nossa energia ela não se renova. É diferente de quando a gente coloca a nossa energia numa espiral. Quando a nossa energia está no nosso sistema ventral, ela é uma energia que renova, porque ela entra numa espiral ascendente e ela não se dispersa. A energia ela se mantém no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, emocional, energético. Está tudo conectado. Então, para que a gente consiga acelerar esse processo, que é expressar as qualidades do Criador, sejam elas qualquer que você deseja, seja qualquer qualidade do Criador que você deseja. Pode ser expressar a sua cura, pode ser expressar alegria, pode ser expressar paz de espírito, pode ser qualquer coisa que você queira. E uma outra questão, tudo que você consegue imaginar, você pode ter, isso já existe. Então, nós temos esse destino comum, mas cada uma das almas, cada uma das pessoas que estão nesse mundo, elas têm uma forma única de expressar esse milagre. Então, você é único. Você sabe fazer uma coisa de um jeito que só você sabe. E talvez você ainda não saiba isso. O que é essa coisa? Mas você pode utilizar ferramentas para descobrir. Inclusive a ferramenta da oração em voz alta que nós estávamos falando no início desse vídeo. Você pode perguntar para o Criador qual que é essa qualidade que só você tem. E aí, perceba quais são as visões que você tem do seu eu do futuro.
Como que você se vê no futuro? E você vai começar a ter visões sobre isso. E isso são realidades que você pode manifestar. E quanto mais certeza você tiver que você pode, quanto mais você acreditar que você pode chegar naquele destino, porque você merece, porque você nasceu para isso, quanto mais você tiver certeza sobre isso, mais rápido você vai conseguir chegar naquele lugar que você deseja. Uma outra ferramenta também é a meditação. E principalmente as meditações que te colocam em um estado tranquilo, que trabalham o seu centro cardíaco, é um bom começo para que você vá desenvolvendo coragem e, a partir da coragem, a certeza. A partir dessa consciência de que você escolheu estar aqui, você escolheu um determinado destino e que nessa vida, lembre-se, nessa vida você exerce o livre-arbítrio, que é a forma como você reage aos problemas que você enfrenta. Quanto mais reatividade, mais demorado vão ser as suas realizações. Quanto mais proatividade, mais rápido você acessa esse caminho dos milagres, das realizações que você deseja. E quando a gente pratica essas ferramentas de autocuidado, como a meditação, a oração é uma ferramenta de conexão mesmo. Indicado que seja feito todos os dias, né? Em qualquer lugar, em qualquer horário, de preferência em voz alta. Como se você estivesse tendo uma conversa. Mas a oração, ela não serve para subornar Deus, para pedir que Ele resolva os nossos problemas. A oração é uma ferramenta de expansão de consciência, expansão do nosso vaso, da nossa capacidade de receber mais luz. E como utilizar a oração para expandir a nossa capacidade de receber. É quando a gente pergunta ao invés de pedir para que Deus resolva os nossos problemas, para que Deus tire os nossos desafios. Não. A gente faz a oração justamente para perguntar o que eu preciso aprender nessa situação. Quem eu preciso perdoar? O que eu preciso fazer? É sempre uma questão de autorresponsabilidade. Então, a oração, ela serve para isso, para que a gente se conecte com o Criador. E é uma ferramenta também para a gente perguntar qual que é a melhor decisão. Eu posso perguntar qual que é a melhor decisão. E espere que essa resposta ela pode vir através das pessoas de quem você menos espera. Esteja atento. Orar e vigiar, esteja atento. Porque a resposta ela vai vir. Se você merecer, ela vai vir. Esteja atento, cultive a certeza e ouça. Mas a gente também vive num mundo muito barulhento, onde as pessoas estão o tempo todo falando o que a gente precisa fazer, o que a gente não deve fazer, né? Então, quando você também pedir por uma resposta, peça também para que você saiba que essa resposta está vindo de Deus, do Criador. Então, recapitulando o que nós dissemos aqui hoje, nós escolhemos o nosso destino e por isso eu não preciso cultivar uma consciência de vítima, eu sou um co-criador da minha realidade já no início, eu tenho livre-arbítrio de decidir como que eu vou agir diante dos desafios. Um dos conceitos também que a gente vai aprender é o motivo
pelo qual nós viemos para esse mundo. Porque no início da criação, nós recebíamos tudo, a luz. Nós recebíamos a luz do Criador infinitamente. Mas uma das qualidades do Criador é ser um doador. E quando nós estávamos no início da criação apenas recebendo, isso gerou um certo mal-estar, uma certa insatisfação. Porque a gente carrega o DNA do Criador, que é também ser doador. É saber receber, mas também ser um doador. Então nós ficamos insatisfeitos. Então a gente decidiu que não quero receber a luz sem merecer. E aí aconteceu o Big Bang. E aí as almas, elas se despedaçaram. Antes nós éramos uma só alma. As almas se despedaçaram e vieram para esse mundo com o intuito de merecer receber a luz do Criador. E é por isso que a gente não recebe todas as realizações assim, espontaneamente. A gente passa por desafios, por aprendizados, para que a gente tenha a oportunidade de agir como o Criador. Isso muda muito a nossa percepção dos desafios. A gente passa a enxergar como oportunidades. Então, sabe, aquela pessoa que você acha difícil, na verdade, ela está lá por você, não contra você. Ela está lá para te despertar o seu medo, a sua insegurança, a sua raiva. Ela foi projetada para isso. Quanto mais reativo você for, mais pessoas que despertam o mesmo sentimento negativo em você vão surgir. Se você quer acelerar esse processo, aprenda na primeira lição. No primeiro desafio, pergunte-se. Pare e pergunte-se. O que tem aqui para mim? O que eu preciso aprender? O que eu preciso? Quem eu devo me tornar? E só você pode responder essas perguntas. E no fundo, você sabe a resposta. A sua alma sabe a resposta. E você pode utilizar ferramentas como a meditação, como a oração, para acessar essas respostas. E à medida que você vai praticando, especialmente a meditação, mais clareza mental você tem. E a questão da certeza que nós falamos aqui nesse vídeo, ela ajuda na sua mudança de consciência. Porque é importante a gente saber que as mudanças, elas acontecem sempre no nível mais sutil, ou seja, elas acontecem primeiro no nível espiritual, nos níveis subconscientes, nos nossos níveis das crenças, das nossas crenças limitantes. Então, por isso que a gente também fala aqui da consciência. E uma consciência importante ser desenvolvida é justamente esse primeiro nível de certeza, de saber que nós escolhemos estar aqui nesse mundo, que nós escolhemos passar por esses desafios, que nós desejamos chegar ao destino final o mais rápido possível. E para colapsar tempo, para acelerar esse processo, a gente precisa desenvolver certeza em vários níveis. E o primeiro deles é justamente saber que tudo vem de Deus. Lembre-se disso.
No seu próximo desafio, respira fundo, traz essa consciência e a gente vai falar de alguns próximos passos nos próximos vídeos sobre o que fazer nesse momento, mas a primeira coisa é respire fundo, não seja reativo e traga essa consciência. E a gente fala dos próximos passos. Te vejo em breve. Um abraço. Tchau, tchau.